A Faria Lima embarcou no Renan Santos. Boa. Então, pessoal, a Folha publicou essa matéria aqui da BBC falando sobre como parte da Faria Lima embarcou no discurso radical de Renan Santos. Tem uma matéria do Zema também perdendo a paciência com o Renan Santos. Tem a ver com isso, porque ele tá disputando o mesmo eleitorado. E o Renan publicou um artigo muito bom no Brasil Journal, justamente discutindo com os Faria Limas quem manda na economia. Então esse vai ser o episódio da interação Renan e Faria Lima e por que eles estão comprando e, na minha humilde opinião, deveriam comprar ainda mais a proposta do Renan Santos. É inevitável, eu acho que diante do deserto de ideias que se apresenta, pelo menos no campo da direita, tem uma boa ala também da Faria Lima que teve inclinada a apoiar o Lula em 2022, o famoso Faria Luller. Né, muitos fizeram o argumento de que não vai ser tão ruim assim, o Lula fez os compromissos sempre, estabilidade das contas, o tripé, o caralho. E eles compraram, e aí muitos deles já se amargaram o arrependimento, né? Cara, e amargaram nisso, cara, porque eu tô vendo muito fundo de investimento. Cara, eles não estão fechando a gestora, mas eles estão encerrando fundos. Baseado em tipo, cara, o juros está tão caro, mas tão caro, que nem faz sentido. Boa parte das estratégias de investimento só não faz sentido. Você não vai ter um rendimento maior do que o CDI, impossível. E aí teve enfim, tem até alguns memes ligados a isso. Por exemplo, um cara que famosamente apoiou o Lula em 22 e agora tá com medo. Armínio Fraga. Falou, pra votar no Lula, o Lula deu as garantias, eu confio no Lula, vamos Lula 3. E aí depois, né, esse ano, eu acho, no início do ano, ele entrou em alguma chamada, em algum bate-papo, ele falou, não, agora eu tô com medo. Se eu não me engano, o Armínio Fraga fechou um fundo dele de macro ou de equity, tipo, semana passada, cara. Pra você ver aqui, ó. Fudeu. Agora, tá milionário, caralho, mas enfim. Porra, se fudeu, fudido tô eu, Eduardo Pessoa, rodando o estado do Rio de Janeiro. Mas o ponto é que o Armínio Fraga se arrependeu. E aí, assim como ele, muitas das pessoas que são carregadas pela opinião dele, ele é formador de opinião gigante, né? E aí muitos outros também estão inclinados a estar do lado oposto ao Lula, e aí no lado oposto ao Lula tá uma merda também, né? Não é como se tivesse qualquer alívio, assim. Então a campanha do Flávio. No dia 14 de julho, o Senado aprovou por 73-1 uma PEC que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. 27 bilhões de reais em 10 anos, sem indicar de onde sai o dinheiro. A Fazenda passou meses implorando para que a matéria não fosse pautada e ameaçou ir ao Supremo. Não adiantou. Foi a voto porque Davi Alcolumbre quis. A Faria Lima, que se imagina o centro nervoso da economia brasileira, acompanhou tudo pelo noticiário. É por isso que tenho dito a todo investidor e executivo que encontrei na pré-campanha. Vocês pensam que são a elite do país, mas quem manda no Brasil está no Piauí e no Amapá. Cara, isso aqui, pra mim, caralho, é um discurso tão... Boa. Cara, é pra ser soco na barriga, assim... Sabe? Do cara é investidor porque, enfim, eu conheço... Não vou falar que eu conheço as cabeças, né? Mas eu conheço o lugar, eu conheço muitas pessoas. Conheço o tronco. Conheço o tronco, infelizmente, mano. E aí, cara, são umas pessoas que pensam muito em dinheiro e tem muito uma visão política, né? Eu realmente discuto muito política e penso muito política. Mas, infelizmente, cara, eles realmente não mandam em porra nenhuma. A Faria Lima e os bancos, os investimentos não mandam, cara. Às vezes eu sinto que eles acabam... A esquerda fala muito que eles mandam. E aí, às vezes, eles ouvem tanto essa merda que eles começam a acreditar, caralho, eu mando. Não é mesmo? Não é que mas não, na verdade, você não manda. Quem manda são os caras tipo Davi Alcolumbre. E se o Faria Lima, e se o investidor, se o empresário, cara, não se meter na política brasileira, cara, você tá fudido. E não é que o Brasil vai virar Venezuela, porque provavelmente não vai. Mas o Brasil vai virar o Zimbábue, cara. Em termos de mano, vai ter uma política tão corrupta, mas tão corrupta, que vai roubar tudo e não vai sobrar nenhum dinheiro pra ser ganho através de business, entendeu? E é o ponto, cara, que é, enfim, né, mais um dos clichês desse canal, mas é sobre castas, né? Sim. A gente tá conversando sobre isso hoje, cara. Mas tem um dilema entre o Kshatriya e o Vaishya, né, cara? Porque a gente vive num mundo, né? No mundo dos negócios, um mundo um mundo sem fronteiras do comércio, né? Ou seja, o cara que é ente econômico, né? Tradicionalmente o Vaishya, ele manda muito mesmo, ele nunca mandou tanto, né? Ele tem uma parcela do poder na sociedade de modo que ele jamais teve. E tá tudo bem, isso trouxe uma era de prosperidade sem limites para a humanidade, é inimaginável o padrão de vida que a gente tem hoje, um mendigo no mundo de hoje seria um bilionário na Idade Média, yada, toda essa baboseira, que é verdade, mas é baboseira. Mas isso não muda a natureza inalterável das coisas, cara, que é o controle do político ainda não tá nas mãos de verdade do Vaishya, cara. Entendeu? Você precisa se engajar na luta política. Você não tem o menor problema você ser burguês, empresário, isso aí foda-se. Dou toda a força, inclusive. Mas isso não faz você mandar, cara.
O mandar é próprio de outro ofício, entendeu? O governar. E, de fato, o ponto do Renan é muito sólido, cara. Que quem governa hoje o Brasil não vem da Faria Lima, muito pouco, cara. Inclusive, o candidato da Faria Lima tem sucessivamente tomado o Jack nas eleições há muitos e muitos anos, né? Tipo, você tá vivendo o império do PT, pô. Que ano que a Faria Lima teve com o PT, né? Majoritariamente. Nenhum, eu acho. Talvez no Lula 3, já acho. Disseram que foi bem parelho, mas via de regra não foi, cara. E isso que você não pode esquecer, entendeu? Tipo, cara, você é Vasco, você ganha dinheiro. Parabéns, obrigado. Mas você precisa botar esse dinheiro a serviço de quem você acha que tem que governar, cara. Esse que é o ponto, entendeu? Esse que é a briga do Renan em muitos sentidos. E o mesmo aconteceu quando o governo quis aumentar o IOF. Inicialmente, o Congresso atendeu a Faria Lima e derrubou os decretos do imposto. 2 dias depois, o governo liberou 474 milhões em emendas, dos quais 20 milhões só para o Alcolumbre, e a briga acabou. Essa é a verdadeira fonte do poder, o Norte e o Nordeste. Com 35% da população, e sem dúvida uma parcela menor ainda do PIB, né? Bota aí 20% do PIB talvez, ocupam 59% do Senado, então mais da metade, e 42% da Câmara, que também é uma parcela absurda, assim, muito desproporcional. É, que é o ponto que a gente falou, né? O Senado é só uma ditadura do Norte e Nordeste e a Câmara é um Senado, né? Já tá mitigado já. Né? Pois é. E quase todos esses mandatos se sustentam no clientelismo. Enquanto o mercado financeiro perdia tempo com esses caras, do outro lado do Rio Pinheiros, um grupo de idealistas obstinados construiu uma alternativa. Fundamos o Partido Missão, que me escolheu como candidato à presidência. Nossa agenda parte de uma premissa. O problema fiscal não se resolve sem resolver o problema político. Puta, essa frase também é uma frase... O PT depende do assistencialismo, enquanto a direita do centrão depende de emendas para operar a compra de votos nos rincões. Só quem não deve aos caciques pode cortar na carne deles. E o tempo acabou. A dívida bruta está em 82% do PIB, os juros consumiram 1,1 trilhão em 12 meses e o déficit nominal chegou a 10% do PIB. Déficit, para quem não sabe, é quanto o dinheiro gasta mais do que ele arrecada. Então, o fato que está a 10% do PIB é só um déficit absurdo, assim, o governo está gastando muito mais do que ele arrecada. E aí, o endividamento do Brasil está em 82%, que é um endividamento muito alto. Um incauto pode comparar com os países de primeiro mundo e ver, pô, mas a Inglaterra está mais alto, os Estados Unidos está mais alto, o Japão está muito mais alto. A questão é, o Brasil ele paga taxa de juros de país em desenvolvimento. Então, carregar essa dívida desse tamanho é muito mais caro para o Brasil do que é para o Japão. E mesmo assim o Japão está se ferrando por causa disso. A Inglaterra está se ferrando por causa disso. Isso é um problema gigantesco na França também. Enfim. A consequência já está à vista. Em junho, o Tesouro cancelou um leilão inteiro de NTN-B, que é o título do Tesouro IPCA, né, IPCA+, e em julho voltou com um lote simbólico de 150 mil papéis e não vendeu nem isso. Mantida a trajetória, a instituição fiscal independente projeta a dívida cruzando 100% do PIB até 2030. Para apenas estabilizá-la, seria preciso um superávit primário de 2,1% do PIB. E aí, a solução... Agora ele começa a falar sobre a solução propriamente. Ele estabeleceu qual o problema, aí fala. A solução começa pela PEC do equilíbrio fiscal, protocolada pelo deputado Kim Kataguiri, que farei aprovar ainda na transição. Ela desindexa a Previdência e o BPC do salário mínimo. Hoje, cada R$1 de aumento no mínimo custa 429 milhões em despesa obrigatória. Desvincula da receita os pisos de saúde e educação, revê o abono salarial e corta renúncias fiscais, economizando 1,1 trilhão em 5 anos, que é uma baita economia. O principal efeito dessa PEC será achatar a curva de crescimento da despesa, que voltará a ser controlada pelo teto de gastos. Além disso, vamos cortar os super salários e penduricalhos pagos a mais de 50 mil servidores, o que equivale a 20 bilhões por ano. Ou seja, dá bilhão. E não dá só bilhão, dá dezena de bilhão. Numa coisa que é absurda. Tipo, verdadeiramente, o cara que é funcionário público ganhar 100 mil, 200 mil por mês é uma coisa, assim, enlouquecedora. Só no Brasil, né? A gente também já cobrimos alguns estudos comparativos mostrando como isso é uma especificidade do Brasil, assim. Nenhum país no mundo, cara. Falta responder a pergunta mais difícil. Como vou aprovar tudo isso em um Congresso controlado pela mesma elite clientelista que hoje sabota o crescimento? Mudando os incentivos, que é uma coisa que nego meio economista assim adora ouvir. Hoje, o total das emendas parlamentares é uma fatia da receita corrente líquida. Quanto mais o governo arrecada, mais o Congresso tem para distribuir. Vamos trocar essa base de cálculo por um percentual do gasto discricionário disponível abaixo do teto. Quanto mais eles cortarem, mais sobra para emenda. Então é isso, só para entender a lógica, a parada é o seguinte, imagina que você é uma empresa, sabe? Você tem as suas receitas e você tem o seu lucro no final das contas. Hoje, enfim, eu sei que
se você faz analogia, aí o governo não é uma empresa. Beleza, brother, isso é óbvio, entendeu? É só pra quem realmente não entendeu. A parada é, hoje, quanto do dinheiro vai pra emenda é da receita. É literalmente, cara, quanto dinheiro a empresa bota pra dentro. No caso do governo é quanto imposto ele arrecada no total. A proposta do Renan é quanto dinheiro fica do gasto discricionário. O gasto discricionário é uma parcela do orçamento do governo federal, que é para ele investir em infraestrutura, fazer programas dos mais variados, criar novas agências, criar esse tipo de coisa. E é um dos pedaços do orçamento do governo que mais tem sido espremido pelo crescimento dos gastos obrigatórios, que é coisa como previdência. Aí no Brasil tem vários outros gastos obrigatórios também em saúde, educação, enfim, salário de funcionário público e etc. Então a ideia é, tipo, ao invés de você só se importar em quanto dinheiro você bota pra dentro, a gente vai te dar um incentivo pra você economizar um pouquinho, entendeu? Enfim. Quanto mais eles cortarem, mais sobra para emenda. No curto prazo, isso põe o Congresso do lado do ajuste. No longo prazo, quem vai democratizar o poder é o crescimento da economia e a formação de uma classe média. Minha proposta talvez soe como música aos ouvidos de quem entende a situação real da nossa economia. Mas nenhum dos outros presidenciáveis tem a coragem de defendê-las publicamente. Voltando à pergunta do título. Quem manda na economia brasileira? Não é o mercado, tampouco o eleitor. São os políticos que despacham de Macapá ou Teresina. E aí é relevante, né? Macapá é a capital do Amapá, da onde o Alcolumbre é. E Teresina do Piauí, se eu não me engano, o Gumota é paraibano, cara. Ele é paraibano? Mas o Tony Rueda é do Piauí, não é? Não, é o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, que é do Piauí, do PP. Então você vê. Cara, os presidentes de partido, presidente de câmara, é tudo de estado fudido, tá ligado? Esse cara tem muito mais poder e manobra, né? Tipo, a gente não só... Isso aí já falou, porra, também várias vezes, cara. Mas é o ponto de que, dado que no Sudeste e no Sul, né, você tem classe média e o voto de classe média, ele é mais propenso à opinião, é caro você comprar e o cara tem educação, né, formação cívica o suficiente também para optar, né, por ter as suas preferências, isso torna o voto mais volátil também. Então, criar dinastia no Sudeste sempre foi mais difícil, né? Tem algumas, mas naturalmente é mais difícil, tem ficado cada vez mais difícil. O grau de oxigenação do tipo de parlamentar no Sudeste e no Sul vem aumentando. E aí, no Norte e no Nordeste não, cara. Então esses caras não só acumulam o know-how, né, o savoir-faire da política localista vagabunda, como também o traquejo em Brasília, redes de contato em Brasília, né, os contatos clanescos. Cara, e tal. uma coisa bizarra é que você como candidato a deputado federal já tem um bando de gente mandando mensagem pedindo remédio, cara. Isso é uma coisa surreal, assim. É muito... No Rio, tá? No Rio. Imagina se você for o próprio Alcolumbre. As pessoas, mano, só vão ficar pedindo coisa pra você. E aí o Alcolumbre vai dar, porque foda-se, ele não tá nem aí pra não comprar voto. E aí, que argumento ideológico, econômico, de melhoria de padrão de vida você faz pra um cara que vende o voto por remédio, brother? Impossível, sacou? E é justamente isso que o Renan quer quebrar. Exato, e aí esses caras não só, né, estão entrincheirados, porque na medida em que eles conseguem manejar esse voto com muita facilidade, como eles conseguem se perpetuar, né, por muito, muito tempo. Então, por exemplo, não que o Hugo Mota seja um político hábil, tal, que seja mesmo um bom presidente da Câmara, mesmo nos termos de vagabundos do Norte e Nordeste, mas, cara, ele é um cara que convive com o Eduardo Cunha desde os 18 anos de idade, cara. É o presidente mais novo da Câmara. Ele deve saber fazer algumas coisas que um político de primeira viagem vindo do Sudeste não sabe fazer. Falo isso com toda humildade. Tá? Então só esse é o problema, esse é o grande problema no Brasil. E só existe alteração desse cenário estruturalmente. Então, ou você cria classe média no Nordeste e no Norte, proposta do Renan, ou você tira a representatividade política desses caras. Que não vai acontecer. Não vai acontecer. Pacificamente. E aí, o ponto é esse. O Renan tá dando. Essa é a única saída possível. É verdade, cara, diagnóstico preciso, assim, é maravilhoso, é a única forma mesmo. Pois é. Eu acho que primeiro, esses caras antes de opinar, eles deveriam concordar com o diagnóstico. O diagnóstico é muito preciso, cara, muito claro. Né? Assim, beleza, agora que a gente tá partindo das mesmas premissas, qual é a tua ideia? Como você resolveria isso a lá Lula ou a lá Flávio? Não tem saída, cara. Pois é. A verdade é essa, acho que pra mim a constatação no fundo é isso. E acho que as pessoas que vão com um discurso de isso não vai ter viabilidade política, ou isso é inconstitucional, ou sobretudo, cara, comentaristas, né? Que é muito pessoas diferente. Com testosterona baixa. Você deveria ir no endócrino, cara, pra fazer um TRTzinho. É porque eu acho que assim, eu não acho que é pertinente o argumento de isso é difícil de fazer. Cara, tudo na vida que é bom é difícil, cara. Cara, eu acho que tudo em política é difícil, cara. Tudo é batalhado, entendeu? Então, assim, já foi difícil até aqui. Vai ser difícil pra frente.
foda-se. Beleza, cara, vambora. Faz parte. Pau na máquina, cara, não tem jeito. E é um papel muito confortável, né? Porque o ceticismo, ele parece inteligente. Exato. Isso é um dos grandes problemas, assim, a obra de Deus é perfeita, né? Mas tem seus hacks, né? Tem suas coisas negativas aí, que os idiotas se aproveitam. Mas ceticismo te faz parecer inteligente é uma grande merda, cara. Que é só falar, eu acho que não dá. Aí você parece, cara, porra, não, beleza e tal. Mas nem sempre o ceticismo é parte de um lugar de inteligência, entendeu? Pode ser só de má vontade, ou de preguiça ou de covardia. Ou de burrice também, né? Às vezes. Mas enfim, e aí o resto da entrevista fala os outros caras e falam, mas realmente, não, o Renan não tá garantido que vai ganhar agora, e o apoio dele tá longe de ser um nome, beleza, isso é óbvio. Mas, cara, eu acho que combina muito, cara. Eu acho que o Renan e os setores financeiros do Brasil combinam muito. Eu acho que para essa eleição ele é obviamente o candidato mais interessante, porque o Lula, é isso, o Lula, ele a priori não dá. Em 2022 ele enganou o nego da Faria Lima. E agora, cara, fool me once, shame on you. Shame on you, fool me twice, shame on me. Fool me 3 times, load the chopper,